Graça e paz, irmãos. Amém? Eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente, depois desse período que passamos trancafiados numa vila em Madagascar, no meio da pandemia, sem hospitais. Eu creio que nós também tivemos os mesmos medos que alguns de vocês. Às vezes a tentação de largar e voltar para o Brasil e termos um porto não seguro, porque de fato o nosso porto seguro é Cristo. E nós ficamos lá esses 2 últimos anos, servindo a Jesus e trabalhando. Nós vimos nessa pandemia, irmãos, um mundo que se desesperou pela falta de esperança. As políticas não ajudaram, os governos muito menos, a filosofia também não conseguiu ajudar em muita coisa, a ciência, na sua toda glória e arrogância, também falhou em nos salvar. Mas o que permaneceu foi a cruz de Jesus. Porque Deus não perdeu o controle da história, irmãos. E foi nesses 2 últimos anos de pandemia, trancados numa vila, sem nenhuma perspectiva de melhora, quando igrejas, algumas deixaram de apoiar o nosso trabalho, foi quando Deus trabalhou muito mais em nós e também no lugar onde nós servimos ao Senhor Jesus. Eu quero mostrar algumas fotos, depois nós vamos meditar num texto aqui das Escrituras, mas eu quero só mostrar para os irmãos o que Deus fez no meio de uma pandemia. Amém, irmãos? Você crê que Deus perdeu o controle da história? Ou Ele está sentado no seu trono glorioso, reinando sobre tudo e todos? Nós cremos que Deus se assenta no trono de glória. E tudo está debaixo da sua gloriosa e poderosa mão. Amém, irmãos? Pode colocar o PowerPoint. Tem uma foto da minha família. Está indo, irmãos, está indo. Deixa eu perguntar assim, aquela pergunta clássica. Fora, assim, quem já tinha ouvido falar de Madagascar, fora o desenho? 1, 2, glória a Deus. Quem já orou por Madagascar? 1, 2, precisa orar mais, irmãos. Então essa é a minha família. Acho que os irmãos conheciam o Benício, né? É o maior, o Benício tem 6 anos. E nós ficamos muito felizes. Benício, um menino muito inteligente, muito querido. Ali é minha esposa, Janaíne. Ela não é enfermeira de fato, ela é enfermeira de Google, sabe assim? Quebrou o pé, o que eu faço? Não tem hospital, vai lá no Google, digita, dá um monte de resposta, ora, escolhe a melhor, lança sorte, assim vai. E ali o Timóteo, o nosso segundo filho, tem 3 anos. O Benício é muito querido, o Timóteo nós estamos pensando em batizar ele para ver se dá uma melhoradinha no menino. Não, ele é bonzinho, irmãos. É assim, meio selvagem, sabe? Criar tipo Mowgli, o menino lobo. Assim. Primeira semana que nós chegamos no Brasil, fomos pregar numa igreja batista lá em Maringá. Aí o Benício, o Timóteo foi para a salinha lá. De repente a professora voltou com o menino. Aí deu um chute num, bateu no outro, mordeu mais um. E falou, o filho do missionário. Vamos catequizar ele com o livro. Mas nós somos muito felizes em servir ao Senhor lá. Pode ir passando. Esse é onde nós moramos, irmãos, ali está atrás, lá, está vendo o Pão de Açúcar, né? Cristo Redentor, está tudo ali. São 3 dias de viagem da capital até a nossa vila. E se vocês quiserem mandar o pastor lá, vai ser muito bom recebê-lo para comer picanha de gafanhoto. Uma delícia. Pode passar. Aqui as Vilas Baras, onde nós servimos ao Senhor Jesus e fazemos o nosso trabalho. Toda a vila é igual, assim, com essas casas de barro, com o telhado de sapê, né? E muito parecido com o nosso Nordeste. A diferença é que toda a vila tem uma árvore que eles chamam de razumanga. É uma árvore dedicada aos ancestrais, onde eles fazem os sacrifícios, onde eles matam o boi para o sacrifício. Na verdade, não existe ancestral, porque ninguém volta. A Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma só vez, depois vem o juízo, ninguém volta. Na verdade, são demônios que estão ali e aterrorizam as Vilas Baras. Pode passar. Aqui é mais ou menos o lugar que nós trabalhamos, né? Essa é uma escola do governo, numa região bem isolada mesmo, irmãos, assim, bem difícil, muito seco. Faz 3 anos que enfrentamos uma seca muito grande na região, então não sobrou nada, nem mandioca sobrou lá para eles comerem. A ONU decretou o ano passado como estado de calamidade mundial. Madagascar hoje acho que é o 4º ou 5º país mais pobre do mundo, sendo um dos mais afetados pelas mudanças climáticas e por questões de desastres naturais. Seca, enchentes no norte, todo ano a gente tem furacão e tufão que vem do oceano.
Então são muito afetados. Pode passar. Aqui a nossa vila, não é tão feia assim, né, irmãos? Mas é aí onde nós moramos, a vila de Betruca. Pode passar. E o povo Bara, pode passar. São medo de espíritos. Não, esse aqui não são. O povo Bara ali está com a Jana. Aquelas mulheres se vestem assim. Essa é a roupa tradicional do Bara. É feito à mão, nas vilas. E ali embaixo estão os homens Baras. Eles andam desse jeito. Embora nós tenhamos dias aí de 40 graus de calor, mas nas montanhas é frio. Então eles se cobrem com esse tecido esqueci o nome disso. É uma lã, assim, que eles se cobrem. Flanela. E sempre andam com um machado e uma faca na cintura para se defender, para cortar lenha e também para assaltar. O povo Bara está na Bíblia, irmãos. Sabia disso? Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos Saul, do povo Bara. É a prática deles, irmãos. De assaltarem nas estradas, de roubarem caravanas. Às vezes 30, 40 homens armados param os ônibus, assaltam, roubam tudo que tem lá, maltratam as mulheres e invadem vilas e matam tudo que tem. Esse é o contexto que nós vivemos para pregar o Evangelho de Jesus num povo que não conhece a Cristo. Pode passar. É perigoso, Isso aí é tudo feitiçaria, irmãos. Se você vê aquelas galinhas na beira de encruzilhada aqui, né, no Rio de Janeiro, macumba, umbanda, chimbanda, quimbanda, tudo isso aí é muito, muito pouco perto do que o povo Bara pratica em termos de feitiçaria. E por isso ainda se constitui uma barreira muito grande para a entrada do Evangelho, por causa do envolvimento que eles têm com feitiçaria e trevas. Aquilo ali é um crânio de um ancestral que eles usam para honrá-lo, porque na verdade, irmãos, o povo Bara vive para a morte. Eles juntam tudo que tem na vida, roubam gado para o dia do funeral. E no dia do funeral, eles sacrificam todo o gado, porque a promessa dos ancestrais é que quando eles morrerem, e se tiver um sacrifício para oferecer, eles vão se tornar parte da divindade chamada Indianangahari, o Deus Criador. A mesma mentira de Gênesis capítulo 3. Se vocês comerem isso aí, vocês vão ser iguais a Deus. E é isso que o povo Bara acredita. E é nesse contexto que nós vamos levar o Evangelho. Pode passar. Então, dentro de 2018, quando nós voltamos, nós éramos uma equipe, eu e minha esposa, mas Deus nos deu, pode passando, pode passar mais uma, todas essas pessoas aí que estão listadas, pode parar nessa foto, são pessoas convertidas a Jesus, locais, que foram discipulados por nós e agora que trabalham nos projetos conosco. Mateus 28, 18, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Discípulos que irão continuar o trabalho quando nós formos embora. Então está ali, tem feiticeiros ali, tem filhas de feiticeiros ali, tem pessoas que eram envolvidas com trevas, todos crentes em Jesus que trabalham conosco agora nos nossos projetos. Pode passar. Na verdade não são nossos projetos, não são projetos de Deus, que nós apenas somos servos. 2015, começamos com o filme Jesus. Pode passar. Uma estratégia que Deus nos deu. O filme Jesus tem projetor solar, tem caixa de som solar, tudo isso aí, bateria solar, e nós começamos a ir para as vilas. No final de março desse ano, irmãos, nós visitamos 230 vilas com o filme Jesus. Amém, irmãos? 230 vilas fechadas para o Evangelho, que se abriram para ver o filme Jesus. 3 igrejas nasceram, não plantei nada, nasceram por causa do Evangelho de Jesus. Tribos e fechadas, aquela foto de baixo, deixa eu virar aqui, é da esquerda ali, ó. Vila de ladrões de gado, feiticeiros. O pastor estava com medo que nós fomos sequestrados lá, porque eles pensam que todo branco tem dinheiro. E eles confundem milionário com missionário. E aí nós chegamos lá, não, cara, o branco é rico, tem dinheiro. Eu falei, não tenho, cara, eu sou missionário, sou pastor. E aí fomos para essa vila, o pastor com medo, sequestrados, passamos o filme de Jesus. Sabe aquele dia que não dá nada certo, pastor? O microfone não funciona, a caixa de som desliga, a bateria acaba, aquele negócio assim que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas com dificuldade, passamos o filme de Jesus e pregamos o Evangelho ali. Passou 3 meses, nós estávamos na capital, o pastor me ligou. Fê, sabe o que aconteceu na vila? Eu falei, não sei não, faz 3 meses que eu estou fora, estou esperando para sair de Madagascar para ir, nós fomos para os Estados Unidos. E aí ele falou assim, então, no dia que vocês forem embora no sábado, no domingo de manhã, 30 ladrões de gado bateram na porta da minha casa. E aí eu fiquei com medo, mas eles olharam para mim e falaram assim, pastor, nós queremos conhecer mais do Jesus de vocês. Amém, irmãos? Isso deve empolgar o nosso coração. Converteram-se
e estão sendo discipulados e agregados, foram batizados e agregados à família da fé agora lá. Esse é um feiticeiro convertido, e esse trabalho é feito entre eu e o pastor Emanuel, que é um servo de Jesus, o meu Timóteo junto comigo, né? Nós dois juntos sempre. Pode passar? Pode passar. Ali tá as estradas, irmãos, só queria que os irmãos vissem ali, ó, a Via Light. Isso aí não tem crocodilo, né? Mas tem umas que não é light, E nós vamos assim, de moto, irmãos, pregando o evangelho, levando o amor de Cristo. Pode passar. Crianças. Nós tínhamos 5 crianças no projeto, em 2013, 14, quando nós chegamos lá. E aí a Jana comprou aquele saco de brinquedo. No sábado tinha 5, no outro tinha 150 crianças. Começamos o projeto. Pode passando. São só fotos retomando o que nós fizemos. Porque igrejas como essa entenderam o que é importante. É a glória de Cristo. E aí nós fomos para as vilas, começamos a ir visitar a igreja, pode passar, tinham muitas crianças, essa foto aí na nossa casa, e aí entupiu de crianças, irmãos, 300 crianças no projeto, nós não tínhamos mais como ficar na nossa casa, e começou a pandemia. E aí a Jana falou assim, amor, vamos fazer um lugar para as crianças. Eu falei, amor, deixa eu te explicar. Tem uma historinha na Bíblia que o Jesus estava andando assim no monte, daí parou com os discípulos, aquela multidão estava lá, e Jesus falou, alguém tem um biscoito aí, um traquinas, alguma coisa? Ah, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ah, eu sei essa história, Jesus multiplicou. Pois é, ele tinha pão e peixe. Nós não temos nada, amor. Não temos recursos para fazer. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 11, irmãos, pela fé. Pela fé. Pela fé. E nós fomos, pode passar, nós construímos, para aí nessa foto, uma escola para as crianças. Hoje são 750 crianças no nosso projeto. Amém, irmãos? Que nós sustentamos do nosso próprio bolso, porque nós não temos parceiros ainda para os projetos. Nós mantemos no nosso bolso. Está aí as crianças. Nós decidimos assim, entre tirar férias e manter as crianças. Nós decidimos manter as crianças lá. E aí começamos esse projeto, 750 crianças, construímos esse lugar. Essa é a nossa igreja, irmãos. Aí, a igreja está nascendo. E aí a Jana teve mais uma ideia. Amor, essas crianças estão aprendendo de Jesus, mas não sabem ler e escrever. Vamos fazer uma escola. Eu falei, amor, tem aquela historinha, lembrou? Entendeu da historinha? Então, não tem como. E aí, mas pela fé, irmãos, pela fé, conseguimos construir. Pode passar a outra foto. Conseguimos construir a escola chamada Befitia, para a alfabetização de crianças. Pode passar mais uma foto. Mais uma, é um mar de crianças, a gente fica quase louco, tá, irmãos? Pode passar só alguma foto de outras vilas que nós fomos fazendo trabalho, pode ir. Fazendo trabalho, distribuindo bombom, falando de Jesus. E aí, nessa foto, a escola chama-se Befitia, um grande amor, é a tradução mais literal da palavra. E aí nós conseguimos, o ano passado, formamos a primeira turma de crianças de graça, que vem para a nossa escola e aprendem a ler e escrever na própria língua materna, através da Bíblia, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Está aí as crianças aprendendo a ler e escrever. Pode passar a nossa escola. É tudo muito simples, mas feito com muito amor. São professoras locais, baras, que nós ajudamos. Eles nunca pediram salário para nós, mas nós ajudamos a mantê-los. Pode passar? Pode passar rapidinho. Ah, volta uma, deixa eu só contar essa história. Aquela foto ali em cima, tá vendo as crianças de laranja? O que tem embaixo ali? Pais. Pais. Que nunca iriam pisar na igreja. Que nunca iriam num templo religioso, mas que vieram na nossa escola para o programa de formatura do Natal. E nós livremente podemos falar do grande presente que Zangarrari deu para nós, que é o filho dele, que perdoa os nossos pecados. Pessoas que nunca iriam na igreja. Agora os pais ficam em volta da escola quando o programa está rolando lá, e eles ficam ouvindo as histórias bíblicas. E a fé vem pelo ouvir. Não sou eu, não é minha habilidade em comunicar nada. É o Evangelho de Jesus Cristo que transforma a vida deles. Amém, irmãos? Pode passar. Aí pode passar fotos, a metodologia que nós usamos para trabalhar com as crianças. Pode ir indo, pode passar. Natal nós demos aí para elas chinelo. Pode passar. Com os recursos que nós recebemos de vocês. Tá bom, irmãos? E aí nós descobrimos, irmãos, que essas crianças vinham para a escola com fome. Um dia bateu no nosso portão lá uma menininha e falou assim, Mamãe B, que é mãe do Benício, né, um termo de respeito. Nós estamos há 3 dias sem comer, dá um copo de arroz para nós. Meus amados irmãos, aquilo foi assim uma flecha no meu coração. 3 dias sem comer. E aí eu falei, amor, nós já temos 18 crianças que cuidamos aqui em casa, comem todo dia de manhã, de tarde, de noite. Nós não temos mais como, irmãos, não tem mais como manter, amor. Aí a Jana lembrou daquele provérbio brasileiro que diz assim, ó, põe mais água no feijão.
e pela fé no Filho de Deus que nos amou. Até o ano passado, nós distribuímos 40 toneladas de arroz para essas crianças que iriam morrer de fome. Não é porque são preguiçosas, é porque a seca de 3 anos destruiu tudo. E aí continuamos dando arroz e abençoando. Elas não vêm por causa do arroz, porque nós já tínhamos essas crianças antes da seca chegar. Nós só continuamos abençoando e demonstrando o amor para ela. Aí surgiu viúvas. O que a Bíblia fala? Viúvas e velhos, que nós temos que abençoar. Órfãos e viúvas. Mulheres que não conseguem mais trabalhar, são abandonadas pelo marido. A situação da mulher lá é muito difícil, irmãos. Não é que nem no Brasil aqui que a gente obedece a esposa, né? A gente é mandado aqui e o cara que fala que não é, está mentindo. Lá a mulher come o pão. É sofrido demais a vida da mulher, irmãos. E aí essas mulheres são idosas, não conseguem trabalhar na lavoura. E aí nós acolhemos também. Pode passar as nossas crianças. Essa vila foi interessante, irmãos. Fomos passar o filme Jesus. O ancião falou assim: ninguém vai assistir o filme Jesus aqui das mulheres e crianças. Pode ir embora. Só os homens. Ele não sabia que eu falava a língua local. E eu entendi tudo. E ele olhou para o pastor Manuel e falou assim: ó, é a última mandioca que nós temos para comer. E aí fiquei com aquilo no meu coração. Voltamos para a vila de madrugada, para a minha vila. No outro dia pegamos um carro, compramos 500 quilos de arroz, botamos no carro, voltamos lá, distribuímos o arroz, falamos de Jesus, pregamos o evangelho. O ancião veio e falou para mim assim: Fer, agora eu acho que é a hora de nós vermos o filme e as nossas mulheres e crianças assistirem o filme que vocês passaram ontem. Pode passar, são mais fotos, não vou me delongar aqui, é o que nós fazemos. Pediram um boi um dia, lá não tem vegano não, tá, irmãos? Come tudo do boi. Deu dó do boi, mas fazer o quê, né? Virou. Pode passar, pode passando. Fotos das vilas que nós visitamos, fazemos trabalhos evangelísticos aqui, os meninos comendo. Se você queima arroz, minha irmã, você é muito bem-vinda lá. O arroz queimado é uma iguaria. Eles servem só para quem é realmente importante na vila, é o arroz queimado. Pode passar. Eu e os meninos brigamos lá, e a Jana é feliz porque queimou o arroz, daí ficou faceira, né? Pode passar, fotos das crianças. Essa foto ali é o trabalho da Jana como enfermeira, tá, irmãos? Ela faz esse trabalho. Ali, volta uma, só rapidinho. Ali a Jana foi dar a primeira injeção dela na mulher. E ela falou assim para mim: amor, eu não sei dar injeção. Eu falei: sabe? Você foi para Amazonas, fez treinamento lá, é igual da laranja. Põe na laranja e ela pegou o braço daquela amiga nossa lá, chama Sandy. E ela pegou o braço da Sandy e furou assim, né, com a agulha. Ela falou: amor, não está indo, amor, está duro. Eu falei: vou tirar. Eu falei: não tira, amor, vou tirar. Não, tira, amor. Não, mas eu ponho no mesmo buraquinho. Eu falei: não tem buraquinho, amor. Pô de novo. Foi no mesmo buraquinho. Eu falei: amor, não tem buraquinho aí. Você acabou de furar ela 2 vezes. Não, amor, mas não está indo. Tirou de novo e furou 3 vezes a coitada da vara lá. Mas ela voltou, irmãos, voltou. Pode passar, crianças que a gente cuida, pode passar, pode ir indo. Isso é o que nós fazemos. Vila com tratamento de malária, crianças desnutridas, esse bebezinho a gente não conseguiu. E aí também o treinamento de pastores e líderes, foram 145 treinados desde 2015. Pode passar. Pode ir passando agora, são fotos só dos nossos treinamentos de agricultura, treinamento com professor de escola dominical, conferências que nós fazemos para eles entenderem o evangelho, entenderem por que é que eles devem se envolver com a missão de Deus, que não é só do branco, né? A missão do próprio Deus, de que todos nós devemos estar envolvidos. A igreja nascendo, irmãos, olha, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, tudo ali. Pode passar. Bíblias online, em áudio, livros que nós entregamos para eles com figuras bíblicas. Bicicleta, nós já demos mais de 120 bicicletas para evangelistas e pastores lá, para que eles possam fazer o trabalho. Alguns deles andavam 40 quilômetros a pé, irmãos, para falar de Jesus. E aí com a bicicleta fica mais fácil, né? Motos que nós demos também para abençoar a vida dos pastores. Pode passar. Casas que nós construímos. A Jana ensinou nós a fazerem pão. Pode ir passando. Corte e costura, de discipulado, corte e costura. E depois nós damos as máquinas de costura para as mulheres terem uma renda. Pode passar. Pode passar. Casas que nós construímos para idosos. Acho que acabou agora. Essas casas custam $600 cada uma. Nós construímos 19 casas para idosos, doentes e órfãos na nossa vila lá. E essa é a nossa família de crianças que moram conosco e que nós adotamos assim em amor para cuidar delas. Pode passar. Ali o Benício com o gafanhoto. Pode ir, acho que são só fotos agora. Pode passar. Amém, irmãos? Você é parte disso também. Porque você foi conosco em oração e nos abençoou financeiramente o ano passado e esse ano. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós louvamos a Deus. Então, quero que você, quando
for orar hoje à noite, falar assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sou parte do que o Senhor está fazendo lá em Madagascar. Eu sou as mãos que abençoaram aqueles que foram, para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu vou meditar, irmãos, porque eu tenho 20 minutos. O pastor falou que podia até às 2 horas da tarde, mas eu não vou delongar até aqui, né, senão depois vai ficar feio para ele, domingo que vem. Mas como é culto de missões, eu vou ler um texto, não precisa abrir, vocês conhecem esse texto, Colossenses capítulo 1, do verso 9 até o verso 20, nós vamos ler para a glória de Jesus. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e conhecimento espiritual. Assim oramos, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como que estão nos céus. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos, nos vossos entendimentos, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Irmãos, o assunto mais empolgante das Escrituras, não sou eu e não é você. Não é sobre como ter uma vida melhor ou mais abastada, próspera ou mais feliz. Não é como destruir os gigantes que se levantam na nossa caminhada, ou alavancar sua carreira profissional, financeira, e obter a felicidade suprema aqui e agora. O assunto mais empolgante das Escrituras é Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras, e esse Jesus, crucificado e ressurreto para a glória de Deus e para a esperança de pecadores que serão redimidos para o louvor da glória do Deus eterno. Ele é a glória do Evangelho. Ele é a mensagem do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o Senhor da igreja. E tudo que existe e tudo que subsiste é por causa dele. E é por isso que Paulo, neste hino de louvor, ele diz assim: a ele, pois, a glória para sempre. Amém. É Cristo, irmãos, o assunto mais importante das Escrituras. E é nessa construção hermenêutica que Paulo traz para nós, na carta aos Colossenses, para encorajar os irmãos, fiéis e santos em Cristo, para defender a fé que estava sendo deturpada por um grupo de pessoas. Ele vai reafirmar a suficiência, a supremacia de Cristo, para que esses irmãos vivessem por meio de Cristo e para Cristo. E é aqui também, irmãos, na suficiência de Cristo, no entendimento profundo de quem é Cristo e quem nós somos, é que nos encontramos subsídios verdadeiros, uma base sólida para nos envolvermos na missão de Deus por amor a Deus. Epáfras era um cooperador de Paulo no Evangelho. E foi ele que provavelmente levou o Evangelho até esses irmãos em Colossos. Epáfras, na verdade, é aquilo que nós chamamos do discípulo fazendo discípulos. Ele foi alcançado pelo Evangelho e levou o Evangelho. Esse, de fato, é a extensão da obra missionária daqueles que compreenderam ao Senhor Jesus. No verso 6, Paulo diz assim: olha, eu dou graças a Deus, desde que ouvimos falar da vossa fé.
em Cristo Jesus e do amor que tendes pelos santos, por causa da esperança que chegou até vós. É porque alguém se dispôs a ir, é que esses irmãos ouviram da glória de Jesus, da esperança do Evangelho, e saíram da idolatria de ídolos e se converteram a Jesus, que foram transportados do império das trevas para o Filho do reino do amor de Deus, Jesus Cristo. E é nesse chegar do Evangelho que a vida de pessoas são transformadas. O Evangelho chegou até vós. E o Evangelho chegou até o povo lá em Betruca. A história de Jean-Claude é uma história fascinante, irmãos. Ele era um feiticeiro, ladrão de gado, o mais temido da nossa região. Mas um dia, irmãos, ele teve um sonho. E sonhou com duas estradas. Uma que ia para o lado bom e acabava em vida. E a outra que acabava em morte. Que tinha assalto, roubo de gado, mulher, feitiçaria, tudo. E ele acordou aquele dia incomodado com esse sonho. Foi para os feiticeiros mais velhos e perguntou, falou, ninguém sabia o que era. E aí tinha um evangelista, homens assim, sem instrução, vamos dizer assim, que sabem ler muito pouco, de uma igreja local, mas um servo de Jesus. E ele falou, vocês sabem alguma coisa desse sonho? Ele falou, olha, eu não sei nada de interpretação de sonho, mas eu sei uma coisa, Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi quando Jean-Claude entendeu o Evangelho e se converteu. E nós usamos a sua história. O Evangelho que chegou até este lugar. Mas nós não podíamos esperar outra coisa a não ser o ódio do diabo para com esses que se convertem. Chegou o grupo de judaizantes neste lugar para deturpar o Evangelho e acabar com o progresso da obra missionária. Porque, de fato, irmãos, um evangelho superficial produz crentes superficiais que nunca compreenderão o ID de Jesus Cristo. Nunca estarão dispostos a tomar a sua cruz e nunca irão, de fato, completar a grande comissão. E estes homens, na verdade, que viviam lacrando ali, eles falaram que esses colossenses não podiam ser salvos se não guardassem a lei e não fossem circuncidados. Era uma disputa entre guarda da lei, ou seja, Cristo não era suficiente para a salvação. Cristo não era, de fato, a última coisa que eles precisavam crer. Eles precisavam guardar a lei de Moisés, precisavam se ser, na verdade, circuncidados para que eles pudessem obter a salvação. E é isso que Paulo, dentro de uma prisão romana, ao ouvir que estes homens estavam indo lá perverter o Evangelho de Jesus, escreve essa carta, compungido pelo Espírito Santo, para defender a fé e a liberdade que estes homens tinham em Cristo. Assim como John MacArthur definiu de uma forma perfeita, Cristo mais nada igual a tudo. Que eles não precisavam de mais nada, a não ser esse Jesus Cristo. Que eles não precisavam de nada, mas que o evangelho puro, genuíno de Jesus, a esperança para eles estava frutificando em todo lugar do mundo. E isso é, de fato, encorajamento para esses homens. Olha, vocês não precisam fazer isso aqui que os judaizantes estão mandando vocês fazerem. O evangelho está frutificando em todo o mundo. O evangelho está produzindo frutos em todo o mundo. Fiquem firmes nesta esperança que vocês têm. Nesse evangelho que os encorajava de fato a viver de modo digno do evangelho de Jesus. Porque nada destrói mais, irmãos, a obra missionária do que a superficialidade do evangelho e o falso evangelho que é pregado nos nossos dias. Você não sofre se você crê em Jesus. Não sofre, é? Nós viajamos 65 quilômetros numa vila passar o filme Jesus. E chegamos naquele lugar, passamos o filme Jesus e comecei a sentir uma dor no pé de trás da barriga, assim. Quem já teve pedra no rim? Quem nunca teve, quiser, a gente ora para Deus mandar. E eu comecei a sentir, irmão, 65 quilômetros de moto na vila. Eu falei para o pastor amigo, eu falei, Tútia, vamos embora que eu estou com pedras nos rins, cara. E isso é muito ruim. Montei na moto, no momento que eu senti a dor, já deixei tudo as coisas, falei, eu estou indo embora, gente. Montei na moto, consegui viajar 10 quilômetros. E caí no chão, irmãos, de dor. Com as pedras no rim. Sem remédio, no meio do deserto árido lá de Madagascar. Não conseguia mais viajar, não tinha forças no braço para subir na moto. O Tútia começou a orar comigo e eu falei, meu Deus, eu vou morrer nesse lugar.
Meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Parece que eu orava mais, a dor mais intensa vinha. Num lugar deserto, ninguém, no meio de uma savana africana. E de repente, irmãos, depois de orarmos e chorarmos, irmãos, eu estava chorando de dor. Quem teve pedra no rim sabe o que eu estou falando. Eu vi ao longe vindo uma caminhoneta. E eu falei assim, no meu coração, não é possível. E veio vindo a caminhoneta, entrou na mesma estrada que a gente estava e veio vindo em nossa direção. O Tutia pulou na frente e falou, para, o branco vai morrer. Vai morrer do quê? Tem pedra no rim, ele falou. O homem que estava dentro da caminhoneta, irmãos, era um deputado da região. E ele falou assim, põe ele dentro da minha caminhoneta. Eu sei o que ele está passando. Fui operado de pedra nos rins faz 3 meses. E eu tenho remédios dentro do meu carro. Deus não nos livra do sofrimento, mas no meio do sofrimento, Deus providencia pela sua graça uma forma pela qual Ele será glorificado. E era isso que Paulo estava dizendo, falando assim, olha, não mude a visão do Evangelho, este é o Evangelho de Jesus. E aí ele vai relembrá-los quem é Cristo, e de fato é aqui, relembrando quem é Jesus, irmãos, que nós encontramos subsídios para viver por esse Evangelho e para morrer por este Evangelho. Paulo vai dizer o seguinte, Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha, Jesus não é, na verdade, um conto de fadas. Ele não é um profeta, ele não é uma força, ele não é um professor, ele é Deus, a imagem do Deus invisível. Ele é divino, ele é a glória inexprimível do Pai entre nós. É Jesus, onde toda a plenitude de Deus habita nele. Cristo, o Deus encarnado, tudo que Deus é, Cristo é, e Ele reflete o caráter glorioso de amor, de graça, de misericórdia do próprio Deus e o desejo de salvar pecadores. Ele é o Deus eterno. E por ser Deus, Ele é o único que pode nos salvar. Lembra quando Jesus encontra o jovem rico? E aí ele pergunta assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Como se de fato nós pudéssemos fazer alguma coisa para ser salvos. E aí os discípulos ficam maravilhados, porque Jesus falou para um homem rico que ele não acertou o alvo. E aí Jesus falou, olha, que é impossível para os homens, é possível para Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível, que entrou na história da humanidade de uma forma gloriosa, que encarnou e viveu para poder nos salvar. Morreu a nossa morte e viveu para a nossa justiça. Paulo continua descrevendo, olha, relembrando, ele é o Deus verdadeiro, ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro, verso 15, o primeiro a ressuscitar dos mortos, para que nós fôssemos justificados diante de Deus, Romanos capítulo 4, verso 25. E ele voltou dos mortos e permaneceu vivo, e ele vivo está, para a glória de Deus e para a nossa esperança. Todos que morreram e alguns que ressuscitaram, morreram novamente. Mas Jesus permaneceu vivo para sempre. R.C. Sproul disse o seguinte, se ele não ressuscitasse, nós não teríamos como ser justos diante de Deus. Ser o primeiro significa que Cristo foi justo, cumpriu a lei em nosso lugar. Então tudo que ele é, nos foi dado nele. Ele é a nossa justiça. Ele cumpriu tudo obedecendo a lei por nós. Foi ressuscitado porque não pecou. E ele não só morreu pelos pecados, mas viveu para a nossa justiça. E isso nos faz justos diante de Deus, pela obediência de Cristo que nos foi imputada, que o qualificou para ser o nosso Salvador. 100% homem, 100% Deus, o nosso representante legal e substituto na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus é o início de uma nova humanidade que Deus está fazendo, que Deus está formando na pessoa de Jesus Cristo. E é somente por Ele é o novo Adão. E nele nós temos novidade de vida, para não vivermos segundo os padrões do mundo. Para não vivermos segundo os ditames da nossa era. Nós fomos em Cristo alocados em um novo reino. O reino de luz do Filho do amor de Deus, nós que éramos jambuzeiros bravos, fomos enxertados na videira verdadeira pela graça de Deus, e agora nós vivemos para a glória de Deus, para levar esperança a um mundo sem esperança.
Nós vivemos num reino de luz para brilharmos a luz do Evangelho num mundo consumido e destruído pelas trevas. Nesses períodos que nós tivemos lá no meio da pandemia, irmãos, já vou acabar. Veio um senhor Bara, muito magro, bateu na porta da nossa casa e falou assim: ô Branco, me dá um copo de arroz. E eu fiquei assim: puxa, a gente vai dar comida, depois vai criar um negócio aqui para nós. Mas a Jana falou: amor, vamos dar. E aí, falei: não vou dar só a comida não, senta aqui. Irmãos, preguei o Evangelho de Gênesis, Apocalipse, contei tudo de Jesus que eu sabia. E ele: sim. E a Jana foi lá e pegou copo de arroz, 15 copos de arroz. Ele falou: sim. Jesus, tal. Passou uns 15 dias, voltou na minha casa de novo, esse senhor, um Bara, idoso, velho. E falou assim para o nosso guardinha, falou assim: eu queria falar com Jesus. Aí o guardinha falou: o senhor entendeu tudo errado, Jesus não mora aqui não. Aí ele olhou para o meu guarda e falou assim: mora sim, ele me deu 15 copos de arroz semana passada. Fomos salvos, resgatados, enxertados na videira, para refletirmos a glória e a esperança para as nações, na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos chamados, irmãos, para ser sal e luz da terra. Paulo continua ainda defendendo a pessoa de Cristo, para que nós não percamos a visão de quem é Jesus, porque o dia que nós nos esquecemos quem é Cristo, nós nos esquecemos de que nós temos uma missão para o mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Queiram os ateus ou não, foram criaturas de Deus. Eu e você, e tudo que existe foi criado por meio de Jesus Cristo. Porque nele, verso 16, todas as coisas foram criadas, tudo foi criado para ele e para a glória dele. Todas as moléculas, átomos, realidades eternas ou temporais, principados, potestades, reinos, tudo foi criado por Jesus para a glória de Jesus. Eu e você pertencemos a Ele. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, resgatados pela sua graça, para que vivamos para o louvor da sua glória. Ele criou e Ele sustenta você. Ele cuida de você. E nós precisamos entender, irmãos, que a coisa mais preciosa que nós podemos fazer é estar crucificados com Cristo e dizer assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é teologia da prosperidade, mas Deus cuida de nós. Sexta-feira, quando nós estávamos saindo de Madagascar, em fevereiro deste ano, era uma sexta-feira, íamos pegar o voo cancelado. Fui tentar abrir o passaporte do meu filho na internet, passaporte cancelado. Na sexta-feira, tudo desespero, ataque de pedras nos rins de novo. E eu falei: meu Deus, Jesus, não sei o que fazer, Senhor. Nós precisamos ir, mas eu estou desesperado. A Jana ligou para todos os hospitais da capital, ninguém podia me receber por causa da Covid. E eu gemendo no chão, irmãos, mais branco que eu sou. E aí começamos a orar, e a orar. A Jana ligou na embaixada do Brasil, na África do Sul, falou: moço, pelo amor de tudo, meu filho está com o passaporte cancelado. Não tinha ninguém na embaixada. Conseguimos o telefone de um missionário em Johannesburgo. Ele ligou, entrou em contato com a embaixada. O cara me ligou em Madagascar, 2 horas de diferença, ele já tinha ido embora da embaixada. A diretora da embaixada falou para ele assim: volta na embaixada, sexta-feira, 8 horas da noite, e faz o passaporte desse moço. Isso é a graça de Deus. Conseguimos alguém que me deram uma injeção, e eu não sei, irmãos, não sei o que aconteceu, mas a minha oração foi assim: Deus, eu não posso viajar, mas derrete essas pedras no rim, Senhor, para mim. Tomei a injeção num dia, no outro já não tinha mais dores de pedras no rins. Nosso voo cancelado, o que nós vamos fazer? Achamos um voo da World Food Program e conseguimos sair da ilha de Madagascar, porque Deus conhece os nossos corações e porque nós pertencemos a Ele. Nós somos filhos dEle, para vivermos para a glória dEle, assim como nós glorificamos o seu nome. Nós fomos criados, irmãos, para glorificar a Deus, e Ele nos concedeu uma missão. Paulo continua dizendo: olha, vou lembrar vocês, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é todo em tudo, mas Ele é o cabeça da igreja também. Ele é o Senhor da igreja.
Ele é o que domina a igreja, e ele estabeleceu a sua igreja, o seu corpo, como sendo um lugar de adoração, comunhão e de envio, equibalo, de enviar pessoas para o mundo. Ele nos traz para comer em pastos verdejantes, mas nós entramos, João capítulo 10, nós entramos, matamos a nossa fome, a nossa sede, e somos enviados novamente, para que outros possam compreender a esperança do evangelho que nós temos, irmãos, por meio de Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, e nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós somos de Jesus para anunciar a sua glória. E talvez foi por isso que quando o profeta Oséias olha para o povo de Israel, que tinha sido o povo eleito para glorificar a Deus e brilhar a luz da glória de Deus entre outras nações, ser a vitrine de Deus pela qual os povos iriam olhar e falar assim, nós queremos esse Deus, não os nossos ídolos. É isso que Oséias diz, capítulo 14, diz, volta Israel para o Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Tem convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizendo-lhe, perdoa as nossas iniquidades, aceita o que é bom, em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. E muitos de nós, muitas vezes, nós precisamos voltar novamente a este Cristo, que nos transformou e nos salvou, para que Ele possa avivar os nossos corações, para o louvor da sua glória. Por que o conhecimento de Cristo? Porque missões, irmãos, não é um departamento da igreja. Missões é o reflexo de um encontro profundo com este Jesus, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se o Evangelho, irmãos, não nos constranger a nos envolver com a obra missionária, se este Jesus que Paulo descreve aos Colossenses, para que eles voltassem a essa esperança, se esse Cristo não amolecer os nossos corações, nada mais o fará. Se o Evangelho não transformar as nossas convicções, ele irá nos condenar. E se o Evangelho não nos motivar a envolver com missões, não há esperança para nós terminarmos a corrida que nos foi dada. Porque Jesus de fato é o único que pode nos salvar. Verso 14, em quem temos redenção, o perdão dos nossos pecados, pois, verso 20, depois, ele havendo feito paz, pelo sangue da sua cruz, nos reconciliou consigo mesmo. Existe apenas um cordeiro. Quando João olha para Jesus e diz assim, eis o cordeiro, ele não falou eis um dos cordeiros, ou eis talvez o cordeiro de Deus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há esperança de fé salvífica fora da pessoa de Jesus Cristo. As religiões não salvam, a filosofia não salva, a política não salva, a educação não salva, apenas Jesus pode nos salvar. E salvar esses que estão perdidos, sejam eles feiticeiros, porque não existe coração tão endurecido que o Evangelho não possa transformar. Porque o meu coração e o seu coração eram assim. Cristo é suficiente, Ele nos redime do pecado, nos transporta para um novo reino, nos faz santos e aceitáveis a Deus, nos reconcilia, nos fez paz com Deus, verso 20, faz paz, a paz entre nós e Deus. E a única resposta sábia e plausível que nós temos que ter é o verso 28, quando diz assim, a Ele anunciamos. A Ele anunciamos. Meus amados irmãos, que história gloriosa nós temos para contar ao mundo, de um Deus vivo e verdadeiro, que adentra na história da humanidade, cheio de glória, de majestade, mas que se faz homem, e paga o preço do nosso pecado, morre a nossa morte, ressuscita para a nossa justificação e reconciliação, e agora nos convida pela sua graça, pelo seu Espírito, e envia a sua igreja, para contarmos essa história de amor e redenção a um mundo perdido que carece de um Salvador. Se nós não compreendermos a pessoa de Cristo, se nós não entendermos o Evangelho, irmãos, nada nos fará entender missões, porque estar em Cristo é de fato estar envolvidos com a sua missão para o mundo. John MacArthur disse o seguinte, nossa meta deve ser conhecê-lo, pois um coração que não o conhece, não o busca desesperadamente e terá dificuldades em obedecê-lo. Paulo queria conhecê-lo,
e em conhecê-lo veio amá-lo, a obedecê-lo e anunciá-lo. E todas as vezes que nós perdemos a visão do evangelho verdadeiro, puro de Cristo Jesus, missões não são feitas na história da igreja. Então, irmãos, é na supremacia de Cristo, na suficiência de Cristo, em resposta a quem Ele é, que encontramos subsídios para nos envolver em missões e darmos a nossa vida para que o Cordeiro seja glorificado e para que a profecia de Apocalipse se cumpra dizendo: todas as tribos, povos, línguas e nações estarão naquele dia conosco diante do Cordeiro, dizendo: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Que Deus nos abra o entendimento para compreendermos a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e nunca sermos enganados por falsos evangelhos que deturpam a palavra de Deus, que nos fazem viver numa superficialidade terrível do evangelho e que nunca completam a missão que nos foi dada. Porque é nesse relacionar-se com Cristo, de nos envolver com Cristo, é que nós de fato entenderemos missões. E porque é que nós temos que ir para os rincões da terra a anunciar a Ele, para a glória do Deus Pai. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos pelo infinito privilégio de pertencer a Jesus. Nós que não fizemos nada, que não somos merecedores de nada, que, ó Deus, não podemos fazer nada para ser salvos, mas que pela tua graça, misericórdia, a bondade de um Deus bom, justo que o Senhor é, o Senhor nos salvou e nos redimiu para que o teu nome seja glorificado entre todos os povos. Dá-nos a compreensão, Senhor Jesus, em primeiro lugar, do Evangelho. O que é o Evangelho? Por que é que nós precisamos de Cristo? Livra-nos, Senhor, de toda distorção, ó Deus, do Evangelho, de todo o veneno produzido por muitos ciclos religiosos, que poluem o Evangelho, que distorcem a verdade gloriosa de Cristo, que mentem a respeito de Jesus, mas nos faz compreender a singularidade e a simplicidade da morte, da obra e ressurreição do nosso Senhor Jesus, para que de fato possamos viver para o louvor da sua glória. Perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos de nos envolver com missões. Enquanto há um mundo aí fora que padece sem esperança, nós temos a única esperança para os povos, que é Jesus Cristo, e esse crucificado para a glória do Senhor. Abra os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, assim como Paulo, ó Deus, escreve nas suas cartas, para que nós tenhamos a completa compreensão da profundidade de Jesus e possamos continuar crescendo nele para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos por Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor.
salvação.